Bom dia, queridos. Paz de Jesus para todos. Que alegria estar aqui, mais uma sexta-feira, começando esse dia, né, com a nossa live aqui, para a gente estar junto, compartilhando mais uma sementinha daquilo que o Pai tem nos dado. Eu não postei o tema que seria abordado, né, hoje, porque na verdade eu estava esperando realmente o Senhor colocar no meu coração, e ao longo da semana algumas coisas foram vindo ao meu coração, e não sei se vocês sabem, mas a gente trabalha muito temas voltados para a política, né, nos nossos cursos, no curso de identidade cultural, né, e também cursos que nós temos para pré-adolescentes e adolescentes. E nós decidimos então que hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? Uma notícia que eu vi esses dias na internet, né? E vi uma notícia que me chamou muita atenção e me despertou assim um alarme, né? E eu queria falar sobre isso. E vamos entender, né, um pouquinho, buscar entender a questão da religião, da nossa religião, né, do cristianismo, e dessa relação do cristianismo com cultura e política. Bom dia, bom dia. Então vamos aí trabalhar isso, né? A gente viu muita coisa sendo falada sobre isso. Nós vimos um engajamento enorme da igreja ali no ano passado, no final do ano passado, no período das eleições. Nossa, a igreja estava muito engajada, né? E trabalhando ali de forma intensa para trabalhar ali na questão da eleição em si. A igreja estava vendo um perigo, a igreja estava vendo, bom dia, a igreja estava vendo um perigo, né, para a nossa nação, a igreja brasileira. Dentro daquele contexto ali das eleições, a igreja estava enxergando um grande perigo. E era um perigo real, é um perigo real, né? E um perigo não só para a igreja, como igreja, né? Um perigo de repente ter uma perseguição religiosa desencadeada no Brasil, um perigo de termos os nossos principais valores e princípios sendo atacados, como já estão sendo, né? Mas a coisa piorar ainda mais. A igreja estava vendo isso, mas não só isso, mas o perigo da própria nação ser lançada num caos, né? Ser lançada num período de totalitarismo, de uma possível ditadura, né? E se engajaram fortemente nessa questão política. E é muito importante o cristão ter engajamento político, muito importante, mas isso tem que ser feito com equilíbrio e dentro dos limites que a palavra de Deus determina, né? E da forma correta, né? Mas é sobre isso que eu quero falar hoje. Por quê? Porque passadas as eleições, né, e começou aí esse novo governo e morreu o assunto. Eu não vejo mais nenhum cristão aí levantando bandeira de coisa nenhuma ligada à política. E isso, meus irmãos, é um problema. É um problema. E eu comecei a orar e a falar com o Senhor: Senhor, vai ser só daqui a 4 anos de novo que a igreja vai se engajar na política? Para quê? Você acha que vai resolver? Não vai, meus irmãos, não vai. O cristão não pode se engajar na política de 4 em 4 anos só, gente. Né? E eu quero falar com vocês sobre isso hoje. O que me despertou, né, para trazer essa pauta aqui foi uma notícia que eu vi, né, nos jornais aí, nos noticiários.
E o título, você pode dar um Google aí que vai aparecer para você. Se você não ouviu falar dessa notícia, você dá um Google rapidinho, é só postar lá no Google. STF na escola, né? STF na escola é o título, bom dia, é o título de um programa, um projeto de um programa de combate à desinformação que o STF está planejando colocar nas escolas públicas do país. Imagina, em todas as escolas públicas do Brasil, esse programa, STF na escola, um programa de combate à desinformação. É o nome, né? E é um projeto de educação cidadã. O que é isso? Educação cidadã é aquela que o principal alvo não é ensinar a criança português, matemática, geografia, história e ciência. Não, é ensinar a criança a ser um cidadão. Só que dentro daquilo que quem está ensinando entende que é o papel de um cidadão. Como um cidadão deve se portar, pensar, agir, não é assim? Até mesmo votar, né? Então, um programa que o STF está planejando agora, né? Esse governo tem aí 2 meses que assumiu o governo, 2 meses só, e eles já estão planejando esse programa para entrar nas escolas e doutrinar ainda mais, né? Porque já existe muita doutrinação ideológica nas escolas públicas e nas universidades desse país, mas olha só, eles vão aprofundar o negócio. E o que a igreja está fazendo? Cuidando da sua vida. Cuidando da sua vida. Parece que a política só é importante para o crente de 4 em 4 anos. Meus irmãos, isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Sabe? Porque há um perigo real. E é sobre esse perigo que eu quero falar hoje. Né? E que Deus me ajude. Porque eu percebo uma dificuldade muito grande do povo de Deus de entender essa questão, a importância dela, tá? Há uma relação muito próxima entre religião, cultura e política. Esse é o tema da nossa live hoje, religião, cultura e política. Por quê? Porque esses 3 temas, eles se influenciam mutuamente. E isso é muito sério, muito sério. Eu queria indicar um livro para vocês aqui hoje, que é esse aqui, ó. Contra a idolatria do Estado, o papel do cristão na política, do pastor Franklin Ferreira. Tá? Contra a idolatria do Estado. Nesse livro aqui, ele vai falar, por exemplo, do período lá na Alemanha nazista, né? E ele vai mostrar como que a igreja evangélica, grande parte dela, apoiou o regime nazista. O que explica isso? Como que pode a igreja evangélica na Alemanha, pleno século XX, né, que foi o século passado, apoiar um regime racista, eugenista? O que é eugenia? É aquela ideia de purificação de raça, né? Então você mata, elimina os agentes ali que estão contaminando a raça, que no caso ali eram os judeus, e não só judeus, vários outros grupos, né? Como a igreja pode ter apoiado? O que explica isso, gente? O que explica isso? Cultura. A influência da cultura na religião. Ali na Alemanha, o nome do livro é Contra a Idolatria do Estado, tá? O papel do cristão na política, pastor Franklin Ferreira, tá? É um pastor aqui brasileiro que ele tem uma atuação forte aí no campo da política, também não dentro da política, mas no ensino sobre política. Vale muito a pena. Então, ali na Alemanha, como que isso aconteceu, gente? Como que isso pôde ter acontecido? O que explica isso?
E o que explica isso, você vai ver, por nada, querida, o que explica isso, você vai ver que é o quê? 200 anos de quê? De influência de cultura iluminista dentro da igreja. A cultura iluminista, né, eu já falei aqui isso em outras lives, né, sobre o iluminismo, foi um movimento que começou lá no século XVII, século XVIII, foi o auge, um movimento que rompeu com a autoridade das escrituras, aquele movimento que rompeu a junção ali entre fé e ciência, que fez o divórcio entre fé e ciência. Foi um movimento intelectual que surgiu na Europa e que detonou a autoridade das escrituras, rompeu com a autoridade das escrituras e determinou que ciência é uma coisa absolutamente material, natural, e tudo que é transcendental, sobrenatural, não tem valor, não tem legitimidade. Essa cultura começou a influenciar fortemente a igreja na Alemanha. E deu origem ao quê? A teologia liberal. Não sei se vocês já ouviram falar, mas pesquisa sobre isso. Teologia liberal. É uma teologia influenciada pelos princípios iluministas, pela cultura iluminista, que vai romper com o quê? Ela vai tentar, a teologia liberal, ela vai tentar conciliar a fé, a palavra de Deus, com essa visão materialista iluminista, do movimento iluminista, essa visão científica, do cientificismo, do iluminismo. Vai tentar juntar as duas coisas, fazer as duas coisas caminharem juntas. Para isso, o que essa teologia vai fazer? Ela vai começar a negar os milagres de Jesus, o nascimento sobrenatural de Jesus, vai começar a negar tudo isso. Por quê? Porque tem que ter uma explicação natural, racional, tem que ter uma explicação material para essas coisas. Então eles vão começar a dizer, não, a Bíblia está dizendo isso, mas isso aqui tinha a ver com a visão que aquelas pessoas tinham, não quer dizer que foi isso que aconteceu de fato, né? E então começam a minar o quê? A autoridade das escrituras. Então, se o mundo está dizendo que a Bíblia não tem autoridade nenhuma, gente, ok, o mundo está aí para fazer isso mesmo. Mas o crente, o cristão, dizer não é bem assim, não é bem isso que está aqui que é a verdade. Então, começa a tirar da palavra de Deus o quê? A sua confiabilidade. E aí essa teologia liberal vai dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, né? Então tem algumas coisas dentro da Bíblia que é a palavra de Deus, outras não. Outras coisas é coisa da cultura, é coisa daquele tempo, é a visão de quem escreveu. E aí, quem vai dizer o que é e o que não é palavra de Deus dentro da Bíblia, né? Bom dia, queridos. Então, gente, a gente precisa entender que a cultura, ela tem um poder incrível de influenciar a mim e a você. Ela tem um poder de influenciar todos nós, inclusive o povo de Deus. Por isso que a palavra de Deus exorta. Por falta de conhecimento, meu povo está sendo destruído. Esse conhecimento é o conhecimento da palavra, sim, mas não só, gente. A verdade fora da palavra de Deus, gente. Por exemplo, você quer um exemplo de uma verdade que existe e que não está dentro da palavra de Deus? A lei da gravidade. Está dentro da palavra de Deus? Ó, existe uma lei que tem uma força gravitacional que atrai tudo para o centro da Terra, né? Isso não está na palavra, mas é verdade. É verdade. Então existem verdades que não estão dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é econômica. A Bíblia Sagrada ela é econômica, tem a economia de Deus aqui registrada. Sabe, a palavra de Deus ela se ocupa do propósito dela, que é revelar Deus para o ser humano e o plano da redenção para o ser humano. Tá certo?
O resto, nós temos que correr atrás e temos que buscar e temos que usar os dons e a inteligência e os talentos que Deus nos deu para descobrirmos o resto, né? Quando Deus deu o mandato cultural lá no Éden para Adão, falou: crescei-vos e multiplicai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, dominai a natureza. Como que se domina uma coisa? Conhecendo. Como você pode dominar, por exemplo, um computador? Conhecendo, sabendo como funciona. Se eu não souber como funciona, não domino. Tá certo? E assim é a realidade à nossa volta. Se você não quer ser dominado por essa realidade que está à sua volta, por essa cultura que está te rodeando, você precisa conhecê-la. Ou senão, ela vai dominar você. Ela vai dominar você. E aí, o perigo é justamente esse que está descrito aqui nesse livro do pastor Franklin. Cristãos apoiando o regime nazista na Alemanha. Né? Aqueles que não apoiaram foram assassinados, foram exilados, né? Mas uma grande parte da igreja apoiou. Então veja a relação íntima entre fé, religião, cultura e a política. O cristão que teve a sua fé contaminada por uma determinada cultura começou a apoiar um determinado partido político, um determinado governo. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. E como então eu devo me posicionar diante? Como se eu fosse uma alemã lá na Alemanha nazista? Como que eu deveria me posicionar? Teve um homem, aliás, teve alguns, né? Teve o Karl Barth, que foi um pastor, teólogo, que escreveu vários textos e a sua teologia confrontava ali todo aquele posicionamento daquele governo, né? Mas teve um outro, o Dietrich Bonhoeffer, não sei falar porque é alemão, né? E esse homem, ele lutou, mas lutou mesmo. Não foi só com palavras, ele agiu. Um cristão, um pastor que agiu. Para quê? Para impedir o regime nazista. Para impedir os assassinatos de judeus. Gente, é disso que se trata. Tem aqui no livro, ele escreve, né? Dizendo assim, olha o que ele fala. Ele escreveu uma declaração para a cunhada dele, né, o Bonhoeffer, e ele escreveu o seguinte: se eu vejo um louco dirigindo um carro na direção de um grupo de pedestres inocentes, não posso, como cristão, simplesmente esperar pela catástrofe para depois consolar os feridos e enterrar os mortos. Devo tentar lutar para tirar o volante das mãos do motorista. E foi isso que ele fez. Se você já viu aquele filme do Tom, acho que é do Tom Cruise, né? O Operação Valkyria, fala sobre isso. Ele participou da Operação Valkyria, que foi uma operação para tentar, se não me engano, matar o Hitler, uma coisa assim, né? Esse homem lutou pelo fim do regime nazista, né? Que era um regime ditatorial, autoritário, totalitário, assassino. E esse regime teve apoio de muitos, milhares de cristãos apoiaram o regime nazista. Milhares. E a única coisa que explica isso é o quê? É a influência, é a falta de conhecimento do povo cristão, né? Então, aí você pensa assim, não, mas comigo isso nunca aconteceria, jamais eu apoiaria um negócio desse. Você está muito enganado. Quantos cristãos você conhece que são aí simpatizantes da ideologia comunista, socialista? É a mesma coisa. É outro regime totalitário, é outro regime assassino, é outro regime que odeia a igreja.
que persegue cristãos. Veja aí a Nicarágua, o que está fazendo com os cristãos. Você acha que se o nosso presidente atual tiver a oportunidade, ele não vai fazer a mesma coisa? Porque ele ainda não teve oportunidade, porque assim que ele tiver, ele faz também. Né? Então, e quantos cristãos não estão aí apoiando? Quantos cristãos não votaram nesse homem? Não é? Por quê? Porque é a influência da cultura que acaba influenciando a política e que muda a vida das pessoas e que traz muitas vezes consequências que são tenebrosas. E o cristão, todo engajado no final do ano passado, durante o ano todo aquele engajamento, eu fui convidada para pregar numa igreja. E o pastor falou, nossa intenção é virar voto, né? Nossa intenção é virar voto. Eu fui pregar, eu não sabia, mas a pregação ali, a intenção, eu fui convidada para pregar e a intenção era virar voto. E agora? Cadê aquele pastor? Cadê aqueles líderes daquela igreja que queriam virar voto? Se conseguiram, não deu certo, porque a gente sabe que rolou de tudo nessa eleição, né? Mas a questão é a seguinte, e agora? Agora que o negócio está feito, agora que o governo está aí, agora, já era, acabou, deixa pra lá. Daqui a 4 anos a gente se preocupa com isso de novo? Olha o STF aí, trabalhando. Ele vai ter 4 anos para doutrinar os nossos filhos que estão na escola. Se o seu filhinho tem 12 anos, daqui a 4 anos ele já pode votar. Se o seu filhinho tem 14 anos, daqui a 4 anos ele é obrigado a votar. Então, 14 aninhos parece, uma criança, não está preocupado com nada disso. Mas o STF está preocupado com o seu filhinho de 14, de 12, de 13 anos. Ele está preocupado. Ele está investindo no seu filho. Esse STF que está aí, com essa formatação que está aí, ele está preocupado com o que seu filho está pensando. E ele está investindo. E você? E quantos pastores estão preocupados com isso? Não, vamos seguir a vida. Deixa rolar. Daqui a 4 anos a gente se preocupa com isso de novo. Queridos, a gente precisa despertar. Porque a cultura, ela é forte, mas muito forte. E influencia todos nós. Quando nós vemos, nós estamos minando a autoridade das escrituras na nossa própria vida como cristãos. Eu já vi, por exemplo, pessoas defenderem, né? Normalmente psicólogo, né? Pessoal cristão que é psicólogo, não sei o quê, muitas vezes, né? Não estou falando que é sempre, mas muitas vezes você vê cristãos psicólogos, por exemplo, defender que não pode dar uma palmada no filho, não pode, para educar uma criança, dar uma palmada, dar uma chinelada, que não sei o quê, que é um absurdo, que é violência, que traumatiza, que tortura, babá. Aí você pega a Bíblia fala, e não fala uma vez só, fala várias vezes, né? Que a vara e a disciplina vão expurgar a estultícia da criança. Vai livrar ela da destruição, da morte. E aí você tem duas vozes falando coisas opostas. Quem tá certo? Quem que eu vou seguir? No fim das contas, quando eu tô aqui com a criança, né, agindo de uma forma que precisa de disciplina, eu não tô falando, gente, de disciplinar a criança por qualquer bobagem. Eu tô falando de criança que às vezes chega num ponto que você vê a necessidade da disciplina. E aí você vai seguir que voz? E aí eu já ouvi pessoas dizendo, não, eu sei que a Bíblia fala isso, mas não tá certo. Se a Bíblia não tá certa nisso, é sinal de que a Bíblia tem o quê? Equívocos. A Bíblia tem erros. Gente, se a Bíblia tem um erro, ela não é mais confiável. Se a Bíblia tem um equívoco, eu não posso mais confiar nela, ela não é digna de confiança. A Bíblia mesma fala
um abismo chama outro abismo. Você não... A apostasia não entra na nossa vida do dia para a noite. A apostasia, ela vai entrando sorrateiramente na vida do cristão. E normalmente o instrumento utilizado para isso é a cultura. E, via de regra também, a política. Porque ambas se influenciam mutuamente. Tanto a cultura influencia a política, quanto a política influencia a cultura. E ambas influenciam todos nós. A sociedade de maneira geral. E a igreja, ela precisa se proteger dessas coisas. Ela precisa ter um escudo para se proteger. E o escudo é conhecimento. O escudo é conhecimento. Por isso que Deus levanta homens como o pastor Franklin Ferreira, como o pastor Cote, como o pastor Augusto Nicodemos, tantos outros. Homens lúcidos, tá certo? Que estão aí chamando a atenção do povo. Acorda, gente. Acorda. Nós não podemos viver como se política fosse uma coisa que eu tenho que pensar só de 4 em 4 anos. Esse Bonhoeffer, né, que lutou contra o regime nazista, foi enforcado. Ele foi enforcado pelo Hitler. Faltando um mês da Inglaterra se render, ele foi enforcado num campo de concentração nazista. Você está disposto a isso? Veja o pastor Martin Luther King Jr. lá nos Estados Unidos lutando pelos direitos dos negros, pelos direitos civis dos negros americanos. Foi morto, foi assassinado. Mas esse é o nosso chamado. Mas veja, entenda que a cultura que está aí, essa cultura iluminista, como eu falei, ela tenta contaminar a sua visão teológica também. Então, por exemplo, tem muito cristão que quando pega a Bíblia para ler, ele pega a Bíblia para ler já com uma lente, né? E normalmente o que nós vemos aí é a lente do socialismo, do comunismo, do marxismo. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo prático, vamos ver assim, um texto aqui, deixa eu ver aqui, Isaías, acho que é Isaías 61, Isaías, eu acho que é o 61, deixa eu abrir aqui para confirmar. Isso, Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação a quem? Aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ótimo. Quando o marxista cristão pega esse texto e lê, sabe qual é a interpretação que ele faz? Ele faz a interpretação marxista da Bíblia. Então ele vai ler o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para fazer o quê? Para eu pregar as boas novas aos quebrantados. Quem são os quebrantados? Quem são os cativos que eu tenho que proclamar libertação? Quem são os algemados a quem eu tenho que pôr em liberdade? São as vítimas, as vítimas oprimidas do sistema capitalista, as vítimas oprimidas do patriarcado, ali para a feminista, né? A feminista vai ler e vai entender que os algemados, os cativos, os quebrantados são as mulheres vítimas do patriarcado. O marxista vai ler e vai entender, não, são aqueles que são vítimas da desigualdade social, são aqueles que são vítimas do sistema capitalista malvado. Então eu tenho que libertar essas pessoas. Então como que eu liberto essas pessoas? Lutando contra esse sistema. Pronto, o cristão virou um militante de esquerda. E ele acha que está fundamentado na palavra para isso. Isso é o que, gente? É a influência da cultura na fé. Ah, Marcela, então você é de direita, você é conservadora, você é liberal. Eu não sou nada, eu sou cristã. Eu sou cristã.
Todas as ideologias, elas são humanas. E elas têm falhas, elas têm limites. Tem coisas, sim, dentro do conservadorismo que eu apoio? Lógico. Por quê? Porque tem eco nas escrituras. São coisas que foram claramente inspiradas pela fé cristã. São princípios, alguns princípios conservadores são fundamentados nas escrituras. Porque o pai do conservadorismo, que é o Edmund Burke, era um homem cristão, só isso. Né? Mas há limites? Há limites. Mas você é liberal? De jeito nenhum, não sou liberal. Né? Porque o liberalismo está no espectro da direita e eu sou contra a esquerda, então eu sou liberal? Não sou liberal, gente. Não sou liberal. Agora, tem coisas que o liberalismo defende que eu também defendo? Tem, como, por exemplo, livre mercado, como, por exemplo, liberdade, como, por exemplo, responsabilidade individual. Tudo isso defendo. Divisão de poderes, Estado pequeno, enxuto, mínimo. Tudo isso eu defendo também, eu acho certo. Agora, não é porque eles defendem, eu defendo que eu sou liberal. Não sou. Eu sou cristã. Mas você precisa conhecer, porque muitas vezes tem cristão aí defendendo pautas, né? No outro dia eu estava no aniversário e aí uma pessoa falou assim: não, eu votei no Lula porque eu sou professora. Como assim, gente? Ela não votou no Lula porque o Lula é assim, é assado, defende isso, defende aquilo. Não, é porque ela é professora. Então agora, porque eu sou professora, eu tenho que votar no Lula. Que é isso, gente? Isso é ignorância. Agora, porque você faz parte de uma determinada classe profissional, você deve fidelidade a um homem, a um partido, independente do que ele está fazendo, independente do que ele defende. Isso é o quê? É a intelectualidade, cada vez mais diminuída. E as pessoas não querem ter o menor trabalho de aprender. As pessoas não querem ter o menor trabalho de entender o mundo no qual elas vivem. E a igreja está nisso aí. E os nossos jovens estão nisso aí. E aí você não quer mais falar de política. Esse assunto já deu, a eleição já acabou, já está aí, tá feito, mal tá feito. Daqui a 4 anos eu penso nisso, mas está aí, STF na escola. Programa de combate à desinformação, educação cidadã para as nossas criancinhas. O projeto já está pronto. Daqui a alguns dias esse negócio já está funcionando no Brasil. E aí, ao longo desses 4 anos aí, nossas crianças sendo doutrinadas a pensar como eles querem. E a gente está aí cuidando da vida. Vamos correr atrás do nosso prejuízo, né? Vamos cuidar da nossa vida, vamos preocupar com a viagem que eu quero fazer, vamos nos preocupar com a roupa nova que eu quero comprar, né? Vamos nos preocupar com, sei lá, com a reforma da minha casa, não é assim? Enquanto o STF está trabalhando diuturnamente, não só ele, para inculcar na cabeça do seu filho aquilo que eles querem. Aquilo que eles querem. E a gente aí. Sabe, gente, eu fico muito triste, preocupada e clamando ao Senhor, porque a igreja ainda tem que despertar. Porque o perigo de você ser um cristão e você tá defendendo pautas que são anticristãs é muito grande, mas é muito grande, gente. Você quer ver outro exemplo? Já falei desse exemplo aqui. Cristão que defende cotas raciais, né? Agora você vê, antigamente os negros eram discriminados, eram prejudicados, né? Em função da sua cor. Aí hoje faz o contrário, prejudica o branco em função da sua cor, dá um privilégio para o negro em detrimento, em prejuízo do branco. E agora isso é justo. Quer dizer, prejudicar o negro em favor do branco era errado. E isso, obviamente, ninguém discorda. Totalmente errado. Aí chegamos agora ao século XXI.
prejudica-se o branco em favor de dar um privilégio para o negro. E isso é justo. Você tem noção do que é isso, gente? E um monte de crente defende isso. Um monte, pastores, um monte de gente. Aí eu te pergunto, onde você acha na Bíblia respaldo para você defender um tipo de política dessa? Que é fundamentada numa injustiça. É fundamentada numa discriminação racial. O negro precisa desse privilégio, porque no passado ele foi prejudicado. Então agora eu prejudico o branco. Gente, isso não faz sentido, mas tem um monte de cristão que defende esse tipo de política, que tem o seu embasamento, o seu fundamento numa premissa injusta, E um monte de crente defende. Por quê? Porque está influenciado pela cultura. E não consegue ter um raciocínio minimamente lógico, porque é uma questão absolutamente lógica, não precisa de muito esforço intelectual para entender isso, gente. Que você está discriminando uma pessoa em função da cor, para privilegiar a outra em função da cor. E que isso não encontra respaldo nas escrituras nem em nenhum lugar. A justiça tem que ser estabelecida, todos têm que ser tratados de forma igual. A melhor forma de você reparar uma injustiça é fazer o quê? Estabelecer a justiça. E não fazer uma justiça às avessas aí. E aí fazer uma injustiça agora contra um grupo oposto. Isso não é justiça, gente. Mas isso é a influência da argumentação cultural. A cultura vem com toda uma argumentação, com todo um conjunto de justificativas que muitas vezes convence. Por quê? Porque a pessoa já está influenciada por aquilo ali. E impede que ela faça um raciocínio tão curto e lógico para ver que o negócio está errado. E assim são vários outros exemplos que nós temos aí. Então, se você é um cristão e você não quer ser achado por Deus, defendendo, apoiando pautas que são contrárias à vontade de Deus, que são contrárias à palavra, que são contrárias à verdade, você precisa conhecer. Você precisa saber o que essas ideologias falam, o que elas pregam, A gente tem aqui também a nossa apostila, Identidade Cultural, do nosso curso, Onde a gente fala sobre todos esses temas, sobre todas essas ideologias, do ponto de vista cristão, mostrando o embasamento bíblico para se defender ou para se rechaçar determinado ponto de vista, determinada argumentação. Isso é absolutamente fundamental. Entenda o governo do anticristo, que vai surgir em algum momento, a gente não sabe quando. É um governo. É um governo político. Como que o cristão vai se posicionar, gente? Lavando as mãos? Isso é política, eu não vou me meter nisso não. Eu vou cuidar da minha vida espiritual. Deixa pra lá. Querido, não é assim. Não é assim. Nós temos um posicionamento que tem que ser firme. Nós temos que lutar pela justiça. Mas a reta justiça, não a justiça social, entre muitas aspas, que muitos levantam por aí. Aí como justiça social, coloca o quê? Por exemplo, cotas, privilégios para mulheres, privilégio para um, privilégio para outro, em detrimento de outros grupos. Essa semana mesmo nós comemoramos, nós não, o mundo todo aí estava comemorando o quê? Dia Internacional da Mulher. Você sabia que essa é uma data socialista, comunista, que nasceu dentro do movimento comunista? Você sabia disso? É influência do quê, gente? Da cultura. E aí as igrejas que foram tão perseguidas e são até o dia de hoje perseguidas por esse sistema, por essa ideologia, comemoram o Dia Internacional da Mulher como se fosse uma coisa maravilhosa. O Dia Internacional da Mulher é uma data que nasce dentro do movimento comunista. Vai estudar.
Vai estudar. Eu não comemoro o Dia Internacional da Mulher, não preciso desse dia para lembrar que eu sou mulher. Não preciso. Mas essa data é usada até o dia de hoje pelo movimento comunista, por toda a intelectualidade socialista. Para quê? Para luta pelos direitos das mulheres. Não é isso? Que é todo um discurso feminista, todo um discurso marxista. E a igreja engloba, a igreja abraça. Por quê? Por falta de conhecimento. Quer comemorar um dia da mulher? Eu comemoro. Cria um do homem também. Ou é só a mulher que tem valor, só a mulher que é especial e o homem não. Eu tenho 2 filhos homens. Meus filhos são especiais também. Por que só a mulher tem que ter dia? Por quê? Qual é a base dessa premissa, desse Dia Internacional da Mulher? É porque a mulher foi oprimida historicamente. A base é isso. Por isso que ela precisa de um dia, né? Porque ela foi oprimida. Gente, a base desse discurso é marxista. E a igreja abraça um discurso de uma ideologia que é inimiga do cristianismo, que odeia o cristão, que quer destruir a fé cristã. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. A gente precisa despertar. Eu oro e peço ao Senhor que Ele produza esse despertamento. O chamado de Deus para a gente aqui como ministério é realmente lançar essa semente. A semente de uma nova cultura, de uma cultura pautada na palavra, de uma cultura que resiste a essa cultura que está aí estabelecida. E é um chamado difícil, porque a igreja ainda não despertou para isso. Né? O que nós vimos no ano passado, todo aquele engajamento da igreja, foi passageiro. Não durou nada. A igreja continua dormindo em relação a isso aí. Não entende que precisa preparar os nossos jovens para o governo do anticristo, entender quais as armas que eles vão usar, como que ele usa a política, como que ele usa a cultura, porque o espírito do anticristo já atua no mundo. Isso João falou quando estava preso lá na ilha de Patmos. O espírito do anticristo já atua no mundo. E está aí atuando até hoje. E os nossos jovens são presas fáceis. Por quê? Porque falta conhecimento. Sem conhecimento, queridos, todos nós somos presas fáceis. Todos nós. Precisamos adquirir conhecimento. Então, compre o livro do pastor Franklin Ferreira. Compre aí a nossa apostila do nosso curso de Identidade Cultural. Eu não me importo se você vai achar que eu estou fazendo essa live para vender livro. Eu não me importo, eu realmente não me importo. Eu tenho um chamado do Senhor, né? Eu gastei muito tempo da minha vida para produzir essa apostila, muito tempo de estudo para poder preparar essa apostila, para poder preparar esse material. Para quê? Para treinar a igreja, né? A entender o mundo que a gente vive, as ideologias que estão à nossa volta, tentando influenciar a gente. Não tem como você se defender disso se você não entender o que é. Não tem. Daqui a pouco você está assumindo formas de pensamento, daqui a pouco você está assumindo exatamente só o conhecimento liberta. Só, né? E daqui a pouco a gente vai assumindo certas coisas, certas formas de pensar. E quando você vê a sua família está sendo afetada, quando você vê o seu casamento, quando você vê a sua igreja, está lá todo contaminado. E a idolatria. Por isso que o nome do livro do pastor Franklin é Contra a Idolatria do Estado, que é quando o Estado se torna Deus, né, na vida das pessoas. A gente precisa buscar esse conhecimento, crescer nesse conhecimento. Então, eu queria pedir uma coisa para você. Nós somos poucos aqui. E não tem problema, né? E Deus trabalha com poucos mesmo. Mas, se você ouviu essa live e você entendeu o que a gente trabalhou aqui, e você acredita, se você foi convencido pelo Senhor de que isso é importante, manda para alguém. Manda para alguém que você acredita que precisa ouvir isso aí. Que precisa ser despertado desse sono, né?
A igreja precisa despertar. Alguém que trabalha com educação infantil, alguém que trabalha com educação de jovens, tá? Principalmente esses, por quê? Porque os nossos jovens precisam ser resguardados. E não adianta você falar que isso é do diabo, isso é do inimigo, se você não trouxer uma fundamentação racional, lógica, pautada na realidade. Isso aí, um professor de universidade desmonta essa sua argumentação em 2 segundos, tá? E o seu filho vai ficar assim, diante do professor universitário, cheio de títulos, de doutorados e tudo mais. A sua argumentação vai cair por terra. É por isso que muitos jovens, 70% dos nossos jovens cristãos desviam quando entram numa igreja, ou quando entram numa universidade, gente. Vocês têm noção do que é isso? Isso foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos. 70%, quer dizer, de cada 10 que entram na universidade, cada 10 alunos cristãos que entram na universidade lá nos Estados Unidos, 7 saem da igreja. 7. Gente, 70% é muita coisa. E aí você vai dizer o quê? Que a culpa é que não está pregando o evangelho de forma correta? Não, querido, não é isso não. A culpa é nossa porque a gente não está entendendo a arma que o inimigo está usando contra nós e a gente não usa uma defesa adequada. Por exemplo, meu marido vive falando isso aqui, que existem blindagens, né, que são até proibidas no Brasil. Né? Por exemplo, a blindagem que tem num caveirão aqui do Rio de Janeiro. Quem aqui do Rio sabe o que é o caveirão. É aquele transporte lá que leva os policiais para dentro das favelas. Né? E aquilo tem uma blindagem para suportar tiro de fuzil. Não é a blindagem, por exemplo, que você vê num carro pessoal, num carro particular. Pode ter blindagem? Pode, mas não tem a mesma blindagem de um caveirão. O caveirão tem uma blindagem especial, por quê? Porque ele conhece a arma que o inimigo está usando contra ele. Tá entendendo? A polícia sabe a arma que está sendo usada contra ela. E aí, botam a proteção adequada para aquela munição. Nós, como cristãos, a gente vai para o campo de batalha e envia os nossos filhos para o campo de batalha com o peito aberto. E o diabo vem com todo tipo de munição contra eles e eles não têm o menor preparo para lidar com isso. O menor. Não conhecem nada da arma que o inimigo está usando. Vão de peito aberto. Aí depois chora porque o filho desviou. Aí depois chora porque o filho apostatou da fé e virou um militante de esquerda. E as meninas com sovaco cabeludo, agora com os peitos de fora na rua, gritando direito das mulheres, e aí chora sobre o leite derramado, como o Bonhoeffer falou. Eu estou vendo um carro sendo levado na direção de inocentes e eu não vou fazer nada? Vou deixar, depois que matar, eu choro os mortos? Não, querido, a gente tem que trabalhar antes. Você não tem que trabalhar no período da eleição, não. Você tem que trabalhar agora para livrar seus filhos e os jovens que estão aí sob a sua liderança dessa influência. Aí você fala, mas isso é política. A pessoa quer seguir um determinado pensamento político, é direito dela. Tudo bem. Só que se esse pensamento político desvia e contamina a sua fé, isso não é só mais política. E é disso que se trata. É disso que se trata. Uma cultura e uma política que contamina a fé e leva à apostasia. Eu conheço pessoas próximas, pessoas que eu amo, que estão aí desviadas. Por quê? Por causa de contaminação ideológica que contaminou a fé. Pouco a pouco foi minando a autoridade das escrituras. Por quê? Porque começou a ouvir uma outra autoridade. Né? Tem um outro textinho aqui também do livro, que eu vou achar aqui rapidinho, que eu vou ler para você. Olha só, o Karl Barth, que foi um pastor teólogo também lá na Alemanha, né, nazista, que escreveu contra o regime nazista, ele vai dizer o seguinte: o grande problema dos cristãos alemães
era o resultado de 2 séculos, de uma longa tradição que considerava a revelação de Deus insuficiente. Né? Por quê? Porque estavam contaminados pela intelectualidade iluminista, né? Por esse motivo, defendeu-se a necessidade de tratar a revelação, ou seja, a palavra de Deus, a necessidade de tratar a revelação ao lado de outra fonte de autoridade. Então, a Bíblia não é mais suficiente, eu preciso de uma outra fonte de autoridade. E aí, qual seria? Revelação e razão. Revelação e história. Revelação e humanidade. E, por fim, revelação e Alemanha. Né? Foi isso que aconteceu na Alemanha. E é isso que está acontecendo no Brasil. E é isso que está acontecendo em todo o Ocidente. E a igreja já passou da hora de despertar. Por isso Deus tem levantado tantos cristãos com essa palavra, com essa mensagem. Por que você acha que tem pastor escrevendo sobre isso? Por que você acha que nós estamos aqui? Porque Deus está levantando pessoas dentro da sua igreja para despertar o povo. Olha aí, o governo do anticristo vai chegar, você precisa estar preparado. Você precisa preparar os seus filhos, preparar os jovens. O governo do anticristo é um governo, é político. Como que você vai lidar com isso? Acorda, tá? Então envia aí para alguma pessoa que você sabe, que trabalha com jovens, que precisa desse despertamento. E que Deus abençoe você, tá? Que Deus nos dê estratégias, que Deus nos guarde dessas influências, para que a gente não seja achado pelo Senhor colaborando, cooperando com o diabo, cooperando com os planos do anticristo contra a própria igreja do Senhor. Que Deus não nos ache dessa forma, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, tá, queridos? E que Deus nos abençoe até semana que vem, se Deus quiser.